Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Marinho ameaça pedir demissão se Lula cortar gastos trabalhistas. Ministro deu declaração nesta quarta-feira. É isso mesmo. Nesta quarta-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que nunca foi consultado por outros integrantes do governo sobre a agenda de revisão de gastos. Temem que Lula e a equipe econômica vêm sendo pressionados pelo mercado financeiro, a ponto de o dólar ter saltado a R$ 5,77 às 12 horas e 23 do mesmo dia. Segundo ele, não existe debate no executivo sobre cortar recursos de benefícios como seguro-desemprego e abono salarial. Questionado se poderia pedir demissão caso as medidas avancem, o ministro respondeu: "Se eu for agredido é possível. Uma decisão sem minha participação em um tema meu é uma agressão. E não me consta que nenhum ministro de Estado tenha discutido esse assunto", afirmou Luiz Marinho. Exército indicia 3 coronéis acusados de exigir golpe em 2022. Carta que pressionava militares a impedirem a posse de Lula foi usada contra os investigados. 3 coronéis do Exército foram indiciados após o inquérito policial militar identificá-los como autores de uma carta de 2022 que exigia do comando da instituição que evitasse permitir que o presidente Lula assumisse a presidência do país em janeiro de 2023. Os indiciados são o coronel da ativa Anderson Lima de Moura, o coronel da reserva Carlos Giovanni de Lavate Pacini e o coronel da reserva Otávio Machado Rezo Cardoso. Todos foram acusados de incitar a indisciplina militar e crítica indevida, crimes previstos no Código Penal de Militar, com penas previstas de 2 a 4 anos de reclusão. Um quarto coronel ainda é investigado, sendo ele o coronel da ativa Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, que conseguiu uma liminar que suspendeu parte dos atos da sindicância e deu origem ao inquérito. O conteúdo da IPM será analisado pela 2ª Procuradoria de Justiça Militar em Brasília, que poderá apresentar a denúncia contra os 3 coronéis. Quem também precisa se manifestar sobre o assunto é o Ministério Público Militar. Para a defesa dos militares, não há materialidade na investigação e que a investigação foi assodada. De acordo com o advogado Helder Alves da Silva, que defende o coronel José Otávio Machado Rezo Cardoso, as investigações prejudicaram os oficiais. Já o advogado do Carlos Giovanni de Lavate Pacini, Matheus Pires, afirmou que ele não assinou nem elaborou nenhuma carta direcionada ao comandante do Exército no ano de 2022. Ele também defendeu a inocência de seu cliente. O desembargador presidente do STJ desmoraliza ministros do STF ao afirmar que magistrados têm que se manifestar nos autos. Confira a reportagem da Revista Oeste. Em entrevista à Folha, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, rejeitou classificar como crise o atual momento vivido pelo tribunal, que está no centro de investigações sobre supostos esquemas de vendas de decisões judiciais. Abre aspas. O STJ não vive uma crise, exceto a de volume gigantesco de processos. O que temos são fatos isolados de uns poucos servidores que destoam da maioria dos integrantes da Corte e que estão sendo investigados por alegações de venda de decisões. Fecha aspas. Na entrevista, o magistrado afirmou ainda que em Brasília, muitas pessoas vendem um acesso que não têm aos ministros. Aspas novamente para Herman Benjamin. Brasília é a capital mundial dos lobistas. Mas não o lobby legalizado como em outros países. O lobby em Brasília é feito em restaurantes, até em funerais, missas, cultos religiosos. Muitas vezes se vende acesso a ministros que não se tem, mas há muitas pessoas crédulas a esses charlatões. Vivemos num clima de vulnerabilidade, ainda mais porque damos palestras, participamos de eventos institucionais. Aceitamos tirar fotos sem pedir carteira de identidade, folha de antecedentes, e elas podem ser utilizadas para mostrar intimidade e influência com ministros, quando isso não existe, fecha aspas.
Herman Benjamin também falou sobre a participação de magistrados em eventos bancados por empresários. Aspas novamente. A magistratura não é carreira para quem quer ser rico, famoso ou que não gosta de trabalhar. A principal característica do magistrado é a reserva, saber que o seu lugar e voz se manifestam nos autos. Querer ser reconhecido nas ruas, se envolver em polêmicas ou ter proximidade exagerada com a classe política é incompatível com a magistratura. É muito comum que a má conduta de um reflita na instituição como um todo. Quem não quer essas responsabilidades não pode ser juiz. Deve procurar uma outra profissão. Fecha aspas. Carlo Cauty, muito boa noite, seja bem-vindo, Cauty. A gente reproduziu aqui alguns trechos dessa entrevista do Herman Benjamin à Folha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. O que você destaca? Ele descreve aí um modelo de juiz ali no final, um juiz que deve gostar da magistratura não para ser famoso, para dar entrevista, mas simplesmente para se até aos autos. A gente tem visto, principalmente na Suprema Corte, um outro tipo de magistrado. Eu queria saber, inclusive, como é que é na Itália, como é que são os juízes, a postura, o comportamento da Suprema Corte, dos ministros que integram a Suprema Corte na Itália, Cauty? Primeiramente tem pudor, né? Não só na Itália ou em outros países da Europa, diferente daqui do Brasil. Muito boa tarde, Paula, mestre Augusto, Silvio, Constantino e ao nosso público. Primeiramente eles têm pudor e não se atrevam a dar declarações como, por exemplo, perdeu Mané, não a mola, ou precisamos recivilizar o Brasil e o dia seguinte, basicamente, soltar personalidades pluricondenadas e criminosas como José Dirceu, ou também membros do PCC, ou ligados ao PCC, né? Ou traficantes internacionais como o André do Rep, que foi solto por uma canetada de um juiz e não contentes disso, estamos devolvendo para o coitado André do Rep até o helicóptero que estava sendo usado pela polícia, sequestrado o André do Rep, usado pela polícia, agora volta para o André do Rep. Nos outros países do mundo, os juízes têm pudor, que aqui no Brasil, claramente, eles perderam. Perderam o pudor de fazer viagens internacionais em hotéis 5 estrelas, bancadas por empresas que têm processos no Supremo e qualquer coisa o ministro Benjamin fale, isso é profundamente imoral. E se aplicasse aquilo que o ministro Benjamin está falando, dificilmente sobrariam magistrados lá em Brasília. A maioria deles deveriam seguir o conselho dele e largar a magistratura. Porque se fala que tem que trabalhar mais, tem que ter mais discrição, não tem que ter ligação com a classe política, não deve aceitar dinheiro. Não sobrou ninguém. No último período, o que vimos na imprensa é exatamente o oposto. Essa comistião com a classe política, missão dada é missão cumprida, com uma batidinha nas costas do Lula, um Supremo Tribunal Federal e um Tribunal Superior Eleitoral que atuaram e influenciaram as eleições, entre outras prisões completamente descabidas, contrárias até à própria Constituição. Padrões de vida, muitas vezes, não compatíveis com os salários que essas pessoas, que esses juízes estão, que eles recebem. E agora, não por acaso, descobrimos também, né, esses escândalos de venda de sentença. Ou seja, é um grande bazar. É um bazar que está aparecendo aos olhos da opinião pública brasileira, onde tem tudo menos o pudor, menos a vergonha na cara. Como é aceitável, pego as palavras do ministro Benjamin, como é aceitável que 2 multas de 10 bilhões de reais, uma contra a JF e outra contra a antiga Odebrecht, na verdade, delações premiadas, ou seja, eles queriam pagar, admitindo que tinham corrompido centenas de políticos, 2 delações premiadas são anuladas com canetadas de ministros cujas esposas trabalham em escritórios que defendem aquelas empresas. Aonde isso se enquadra dentro da fala do ministro Herman Benjamin? Então, assim, lá fora, se 1/10 de tudo aquilo que a gente está falando aqui acontecesse, seria um escândalo de dimensões tamanhas que o ministro se demitiria renunciaria no dia seguinte. Aqui temos ministros que vão em lanchas de cantores sertanejos, ou vão para Paris, ou vão para Londres, hospedados por empresas que estão sendo processadas lá no Supremo, recebem prêmios, são premiados, como Augusto bem mostrou na matéria dele de 2 edições atrás da UERJ, são premiados em palcos junto com pluricondenados que admitiram gravados, que corromperam metade de Brasília e o sorriso, a cara de paisagem é o que sobra. Então, tem tudo em Brasília
menos o pudor, evidentemente. Consta, o que te chamou a atenção nessa entrevista concedida pelo presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin? Lembrando que essa entrevista foi concedida aí na esteira, sim, de um escândalo envolvendo servidores do STJ. A Polícia Federal investiga um suposto esquema aí de venda de sentenças envolvendo servidores do Superior Tribunal de Justiça. Pois é, o que mais chamou minha atenção foi o abismo entre aquilo que foi dito e aquilo que é praticado, principalmente pela alta cúpula do Poder Judiciário. O péssimo exemplo vem de cima, né? Em uma palavra, o que mais marca a relação dos ministros do STF com seus eventuais pacientes é promiscuidade. É uma total promiscuidade, né? Como o Caute colocou, isso em qualquer outro país um pouquinho mais sério no mundo seria escandaloso. Então, o desembargador está certíssimo em colocar que o juiz tem que ser discreto, não gostar de holofote, de treta política, de andar com políticos, mas, meu Deus, será que isso não chegou ao Gilmar Mendes, ao Alexandre de Moraes, que foi do PSDB, ao Toffoli, que foi advogado do PT e que continua andando com seus coleguinhas? Então, é evidente que toda a estrutura do Poder Judiciário está contaminada e o mau exemplo vem de cima. O STJ está envolto em escândalos bem assustadores, quando um desembargador do interior do país, sem nenhum demérito, mas não é São Paulo, que tem mais riqueza e holofotes e tudo, está lá com 3 milhões quase em espécie, né, na casa, aparentemente fazia leilão de sentenças, né? A gente sabe que a coisa está apodrecida desde dentro da estrutura. Eu tenho alguns amigos advogados, converso com eles, e muitos sempre me colocaram isso. Falaram: Rodrigo, você fala muito do STF, a gente entende o motivo, né? Está mais na vitrine, está mais de forma proativa, atropelando a Constituição, da qual deveria ser o guardião e tudo, mas o grau de corrupção no STJ é algo que a imprensa meio que ignora, e se um dia resolverem lançar luz lá, sai de baixo. Espero que seja o começo de uma lanterninha que foi acendida lá, porque temos que ter mais transparência, cobrança e, eventualmente, aquilo que nunca chega no Poder Judiciário: punição. O sujeito é pego e ele ganha uma aposentadoria precoce como castigo. Augusto. Aposentadoria precoce com o salário integral, né? Eles ganham o que ganhavam quando pareciam honestos. Foi em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que 5 juízes, né, foram pilhados aí em flagrante, vendendo sentenças. O Guzzo escreveu sobre isso um belo artigo. Quando você chega a esse ponto, que juízes vendendo sentenças comprovadamente, e isso é tratado, não é golpe de Estado, é tentativa de golpe, né? Como é que é? Destruição do Estado de Direito, sei lá. Quando não é isso, é só venda de sentenças por 5 juízes já. Desembargadores do Tribunal de Justiça. E isso é tratado como um caso isolado, é como diz o Guzzo, que caso isolado? Isso aí é um caso descoberto, entre tantos outros. Nós temos consciência de que o Brasil é um país afetado pela corrupção em larga escala. Larga escala. Como ninguém é preso por corrupção, os juízes passaram a entrar nessa. Aí você tem o apodrecimento da máquina do judiciário. Quando isso acontece, você chegou ao fim da linha. Além disso, não há mais nenhum passo a dar para que o Brasil seja membro permanente do clube dos ladrões, né, dos países ladrões do mundo inteiro. Quem mexe com a Venezuela se dá mal. Diz postagem da Polícia Nacional da Venezuela em ameaça direta a Lula. É isso mesmo. Veja o vídeo com Gustavo Gar. Não tem nada mais arriscado, mais perigoso para um criminoso do que o seu cúmplice do crime se virando contra ele. Não é à toa que nas gangues que costumam assaltar bancos, logo depois do assalto, um dos criminosos executa o resto para não ter testemunhas, porque se pegar um, obviamente o outro acabará sendo enjaulado também. Eu estou falando isso porque está tendo uma disputa, uma animosidade acontecendo entre o Maduro e o Lula. Por causa da pressão popular aqui no Brasil,
que impede o Lula de fazer o que ele realmente quer, que é se aproximar do Maduro, reconhecer Maduro como presidente da Venezuela, sendo que o mundo inteiro já percebeu que ali houve uma fraude, a mais pessimamente executada fraude na história, mas uma fraude, e os crimes contra a humanidade, prisão de crianças e adolescentes, de famílias inteiras. A ONU está condenando os crimes contra a humanidade que estão acontecendo dentro da Venezuela, e o Brasil se mantém calado. Por quê? Ele entende que há uma pressão popular no Brasil para não reconhecer Maduro como presidente, mas ao mesmo tempo, o Lula entende que o Maduro sabe de muitos segredos e tem informações e evidências de muitos crimes que o Lula cometeu. Carvajal, um ex-braço direito do Hugo Chávez, que agora está preso nos Estados Unidos, já falou exatamente isso, que a Gleisi Hoffmann ia buscar o dinheiro que a narcoditadura da Venezuela enviava para financiar o PT naquela época que a Venezuela ainda estava... A economia da Venezuela estava vento em popa, né? Por causa do petróleo, logo depois do golpe, para financiar o PT e a esquerda aqui no Brasil. Então eles enviaram muito dinheiro para o Lula e para o PT. E aí a gente está numa seguinte situação. Maduro deu o golpe, Maduro fez a fraude foi escancarada. Até a esquerda da América Latina não reconhece ele como presidente, porque é impossível você querer se posar de democrático no seu país e apoiar a Venezuela. Em contrapartida, Lula não reconhece Maduro como presidente, bloqueia ele para entrar no BRICS, mas fica em silêncio sobre os crimes contra a humanidade que estão acontecendo lá. Não para de falar dos supostos crimes contra a humanidade na faixa de Gaza, na Ucrânia, na Rússia e tal, mas da Venezuela não fala nada. Tá numa sinuca de bico. Não pode se aproximar, não pode se distanciar, mas tem que passar a mensagem de que não tá junto. Só que o Maduro não tá gostando disso. Maduro sabe de várias coisas do Lula e não está gostando do Lula estar cedendo à pressão popular aqui no Brasil. E aí veio algumas ameaças. Primeiro ele fala durante uma coletiva de imprensa sobre o Lula e sobre que o Brasil vai pagar por isso. E agora, olha o que saiu na rede social da Polícia Bolivariana. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui é o perfil do Instagram da Polícia Nacional Bolivariana. São os mercenários assassinos que trabalham a mando do Maduro. Sabe aquelas pessoas que andam nas ruas da Venezuela atirando em manifestantes, sequestrando pessoas dentro das suas casas, intimidando a população? Essa aqui é a força do autoritarismo, da ditadura. A repressão à democracia, à liberdade, tudo se concentra nessa instituição. Polícia Nacional Bolivariana. São os jagunços, mercenários, assassinos que trabalham diretamente a mando do Maduro. Olha o que eles publicaram hoje. Essa imagem que você está vendo, vou tentar aumentá-la um pouquinho. Essa imagem que você está vendo é a imagem do Lula. Você pode ver a silhueta do Lula, atrás a bandeira do Brasil, e embaixo está escrito: não se metam com a Venezuela. Quem se mete com a Venezuela se dá mal, ou vamos dizer, se fode. Quem se mete com a Venezuela se dá mal, mandando uma clara mensagem para o Lula. Aqui é o Lula, aqui está a frase. E aqui do lado está escrito, ó: nossa pátria independente, livre e soberana, não aceitamos chantagens de ninguém, não somos colônias de ninguém, somos destinados a vencer. Está escrito aqui, ó, e a silhueta do Lula. Aqui o Maduro está fazendo uma clara ameaça ao Lula. Mas por que o Maduro faria uma ameaça ao Lula? Tá aqui, ó, o Lula aqui, ó. Por que o Maduro faria uma... A Venezuela não tem a capacidade de invadir o Brasil, a Venezuela não tem a menor capacidade de entrar em guerra contra o Brasil. A Venezuela, na verdade, precisa do Brasil. Nós compramos eletricidade da Venezuela, o Brasil ajuda a financiar aquela ditadura. Por que o Maduro está fazendo isso? Aqui é uma mensagem, mais ou menos assim, ó. Eu tenho provas dos seus crimes. Pensa bem se você decidir ficar do meu lado. Aqui são dois criminosos em uma briga, cada um no seu país. Sabe o que eu acho disso tudo? Eu acho que o Maduro realmente não deveria aceitar essa falta de lealdade, essa traição do Lula, e deveria imediatamente começar a publicar quais são os crimes que o Lula cometeu. Como que o Maduro tem o poder de manipulação do Lula dessa forma, de falar publicamente, de forma internacional, que se o Lula vier contra ele, o Lula vai se dar mal. O que ele tem? Eu acho, Maduro, pelo bem da
da democracia mundial, né, que você tanto defende, eu acho que tinha que ser publicado. Eu acho que as informações que você tem sobre o Lula deveriam vir a público, para o mundo inteiro ver o que o Lula realmente é. Afinal de contas, ele te traiu, impediu você de entrar no BRICS, cedeu à pressão popular no Brasil, virou as costas pro amigo narco-ditador. Lembrando, te trouxe aqui no início do mandato dele, te apresentou para a imprensa, disse que não tem nada de mal com Maduro, nada de mal com você, fez propaganda e agora tá te humilhando internacionalmente? Olha, Maduro, eu não aceitava isso não. Lula tá precisando de uma boa lição e eu tenho certeza que você tem informações aí muito relevantes que poderiam ser compartilhadas com o mundo para a gente entender quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa briga, obviamente, eu torço pela briga. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.